Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e pelo mundo de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. No vídeo de hoje, contaremos a história de um viaduto maldito, construído na década de 50. Um marco na construção civil da época, porém, um verdadeiro assassino. Hoje, falaremos sobre o Viaduto das Almas. Na BR-040, perto de Belo Horizonte, em Minas Gerais, sobre o Riacho das Almas e seu grande vale, há uma ponte gigantesca chamada de Viaduto das Almas. Só o nome já é sinistro. Viaduto das Almas, conhecido também como Viaduto Vila Rica. Ele se curva em ângulo fechado, obra de extrema beleza e fruto da arquitetura dos anos 50. Extraordinariamente, se projeta sobre o vale em toda a sua extensão. Foi inaugurada em 1957 e não havia na época um tráfego tão intenso de veículos na antiga BR-3. Seus arquitetos a projetaram muito estreita, sendo apenas possível 2 veículos em seu comprimento. O Viaduto das Almas coleciona desde sua inauguração uma série de desastres, acidentes dos mais estranhos. A população das imediações acreditava que era mau agouro, devido ao nome do riacho que corre dentre suas pilastras. Uma vegetação dominada por árvores altas de eucalipto, de pouco em pouco, abraça a monumental estrutura de concreto armado e asfalto, embrulhando no esquecimento um dos mais sombrios marcos da história rodoviária brasileira. O Viaduto das Almas, localizado entre Itabirito e Ouro Preto, na região central de Minas Gerais, se degrada em silenciosa despedida, sem, contudo, deixar saudades, principalmente para os familiares e amigos dos cerca de 200 mortos que nunca terminaram a travessia do elevado. A atenção dos motoristas, que não sabiam se sobreviveriam ao entrar na pista erguida em curva sobre um abismo, deu lugar ao canto dos pássaros, ao sopro do vento na mata, à adrenalina dos praticantes de rapel treinando descidas em cordas e aos passeios de habitantes locais pelo esqueleto cinzento de 260 metros de extensão e 30 metros de altura. Considerado por muitos uma armadilha, o elevado em curva fechada sobre o Ribeirão das Almas nasceu o Viaduto Vila Rica, homenagem ao antigo nome de Ouro Preto, um dos municípios que a sustentam. Em 1957, o presidente Juscelino Kubitschek compareceu à sua inauguração para permitir a ligação entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro pela antiga BR-3, atualmente BR-040. Mas não podemos esquecer da violência dos acidentes. O pior deles, a queda de um ônibus da aviação Cometa, ainda em 1969, deixando 30 mortos, fez com que merecesse o nome de Viaduto das Almas. O histórico de desastres e de vidas perdidas de forma brutal se sedimentou nas memórias de muitas pessoas que conviviam com a passagem sobre o Vale do Córrego das Almas, como o inspetor aposentado da Polícia Rodoviária, Vitório Manzali Filho, de 75 anos.
A visão do veículo que voou por cima do viaduto das Almas nunca se apagou de sua memória. O aço estava retorcido. O ônibus teve o teto esmagado. Ainda dava para ver pedaços de bagagens, retalhos de roupas, muito sangue. E, com todo respeito, partes dos passageiros ainda estavam por lá. Lembra o policial rodoviário federal. Essa imagem fez com que o inspetor Vittorio Manzali respeitasse a ameaça que o viaduto representava. Tanto que, quando foi designado para ser chefe do trecho, entre 1982 e 1985, decidiu tomar providências imediatamente. Antes, o trecho era de Conselheiro Lafayette a Belo Horizonte e de BH a João Monlevade. Assim que foi designado para esse trecho, a imagem que se formou na minha cabeça foi a do Viaduto das Almas. Tinham muitos locais perigosos nessas rodovias, mas não posso negar que foi o viaduto que logo me preocupou. Eu me preparei para enfrentar aquilo lá. Antes de assumir, passei um mês indo todo dia para fazer reconhecimento e traçar estratégias para tentar tornar a rodovia mais segura, afirma o policial aposentado. Atualmente, as marcas dos acidentes ainda sobrevivem nas muretas destroçadas e falhas ao longo da estrutura em curva. Sob a armação de cimento, areia, brita e aço, se adensa uma mata vigorosa, agora livre da interferência das operações de capina e conservação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Mas, percorrendo o matagal, ainda se encontram vestígios não naturais que indicam ter sido aquele um trecho movimentado e mortal. Pedaços de peças de carro e um filtro de caminhão atirado em meio ao capim remetem a acidentes com fins trágicos, que deixaram seus vestígios 30 metros abaixo da pista rodoviária. Por lá, também se espalham restos como garrafinhas de águas antigas, que lembram a falta de consciência de alguns motoristas. O Córrego das Almas corta o fundo do vale pelos pastos e bosques, em leito de cascalho e minério de ferro. Um curso d'água manso e límpido, que se abre em vários canais, como se abraçasse as fundações do Viaduto das Almas. Testemunha da tentativa do homem de suplantar os obstáculos da natureza e do violento custo em vidas que isso resultou. Ao longo do riacho, pilhas de pedras formam um mobiliário rudimentar de vários acampamentos. Amontoados de rocha escura, tomam a forma de assentos em volta de círculos de rocha chamuscada, constituindo abrigos para fogueiras, ainda com tocos de carvão no interior. Indícios de que novas ocupações ocorreram nesse marco da história rodoviária brasileira. Na curva que antecedia o Viaduto das Almas, a mata e o abandono cuidaram de engolir o antigo restaurante Belvedere, parada tradicional de viajantes, caminhoneiros e patrulheiros rodoviários. As ruínas, que atualmente servem de pouso para andarilhos, eram um pouso de descanso antes de encarar a travessia do perigoso elevado, ou uma oportunidade de respirar aliviado após cruzar a armadilha. Naquele ambiente de imaginário fertilizado pela má fama dos desastres e mortes, histórias de fantasmas eram contadas entre um gole de café quente e uma mordida no tradicional pão com linguiça, que fez a fama do lugar. Os caminhoneiros contavam muitas histórias de assombrações. Todo mundo ficava impressionado porque, mesmo não acreditando, reconhecia o perigo do viaduto. Depois que a passagem fechou, o restaurante foi para o trecho novo,
antes do novo viaduto, com o nome de Márcio Martins Rocha. Em seu início de carreira, em uma lanchonete próxima ao Viaduto das Almas, a proprietária do restaurante da Celinha, Célia Maria da Silva, ouviu muitas dessas histórias. Alguns caminhoneiros contavam que davam carona para uma mulher bonita, vestida de branco e que sumia depois que passavam sobre o viaduto. Falavam que era o espírito de uma vítima, lembra a empresária. Ela conta também que andarilhos e mendigos da região que usavam os vãos sob a cabeceira do viaduto para passar a noite relatavam experiências assustadoras. Eles contavam que ouviam choros compulsivos como se fossem de espíritos e também gritos de desespero no meio da noite. A própria empresária revela já ter tido uma experiência terrível no viaduto. Uma vez, fui até lá e não sei por que me deu vontade de olhar para o fundo. Foi aí que vi um carro capotado lá embaixo, um Palio. O motorista se atirou do alto para se matar. Chamei a polícia e fui embora correndo, mas nunca mais esqueci a cena, lembra? Atualmente, a empresária conta que o local tem sido usado para passeios de pessoas da comunidade e atividades ao ar livre, mas também para acrobacias de motocicletas. A natureza ali é muito bonita. Precisa ser preservada para que pudesse ser mais bem aproveitada pela comunidade, disse. Um transeunte que atravessava o viaduto a pé, no cair da tarde, voltando de uma pescaria, ao olhar para baixo teve uma desagradável surpresa. Não havia nada visível. Porém, gritos de clamor se ouviam das profundezas, pedidos de ajuda, choro de crianças e, mais ao fundo, como um grunhido agonizante de um grande veículo acidentado, o som inconfundível de um velho motor Mercedes-Benz. Apaixonados pela natureza, adeptos de rapel e outros esportes radicais que utilizam atualmente a ponte, contam que ouvem choros, gritos de socorro e, muitas vezes, conseguem ver algumas pessoas no fundo do precipício e entre as pilastras da ponte. Mas ao olharem com mais atenção, percebem que essas pessoas desaparecem. Ao ser concebida, a estrutura em curva do Viaduto das Almas era um marco da engenharia rodoviária, moderna e audaciosa para a época, segundo contam professores da área de transporte e trânsito. A geometria, o relevo e as dimensões do elevado sobre o Córrego das Almas fizeram dele um grande desafio para motoristas e veículos desde a inauguração em 1957 até a desativação completa em 2010. O raio da curva do viaduto é muito curto, e isso tirava a estabilidade de veículos no trajeto. A largura de 8,2 metros para pistas de 2 sentidos era suficiente na década de 50, mas inadequada aos veículos de carga cada vez maiores e aos produtos transportados, muitas vezes largos, excedendo a carroceria, afirma. Outro problema era a rampa de entrada, com uma forte descida para quem transitava no sentido Rio de Janeiro-Belo Horizonte. Com tudo isso, para ter segurança, o motorista deveria reduzir a velocidade e passar por ali a 60 km por hora. Mas isso não acontecia por vários motivos. Um deles, comportamental. Era a década de 1960 e as músicas da Jovem Guarda refletiam o crescimento na indústria automobilística. Diziam que era para atravessar a estrada de Santos a 200 por hora. Tinha essa questão da aventura do motorista. Outro problema eram os caminhões, que desciam desengrenados, e ao chegar à curva fechada no meio do vale, seus condutores não conseguiam controlar a direção e despencavam
ou empurravam outros para o precipício. Na Polícia Rodoviária Federal, desde 1994, o porta-voz da corporação, inspetor Aristides Amaral Júnior, afirma que nos últimos anos, antes do fechamento do viaduto, a rotina de acidentes havia diminuído. Na década de 1990, já era mais má fama do que acidentes graves. Realmente, era um trecho de viaduto em curva que apresentava riscos. Exigia cuidado dos motoristas, mas isso os levava a dirigir com mais cautela. Melhorou com a instalação de barreiras eletrônicas na entrada e na saída dos dois sentidos. Com a instalação do novo trecho da BR-040 e do viaduto Márcio Martins Rocha, a condição de tráfego melhorou muito, pois é duplicado e em linha reta, afirma Júnior. Já a antiga travessia restou como uma espécie de monumento às vítimas. Essa foi a história de um viaduto assassino chamado Viaduto das Almas, construído em 1957, que tirou a vida de 200 pessoas em Minas Gerais. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou no Brasil. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha, compartilhem e toquem no sininho. Daqui 15 dias, estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui, no Limite da Imaginação. Até mais!